Capítulo 226. O último estágio. Sinceramente, pensei que minha entrada seria mais legal. Ele murmurou enquanto examinava o quarto. Seus olhos examinaram a sala em busca de informações relevantes de seu oponente. Considerando que esta é a última luta, ele está pronto para ser difícil. Este quarto é muito maior do que o quarto anterior. Tem cerca de 1 quilômetro de diâmetro. Esta sala, inteira, é a bolha central e o sol brilhante no céu e o núcleo da masmorra. Ele apontou para Odd que estava sentado no centro da sala, sob o sol. Ei, você! Lembra de mim? Ele perguntou. Você é o único que destruiu meus planos no desfiladeiro do cânion. Você é o aberrante. Você também é o único que estava me espionando antes. Odd respondeu calmamente. Odd balançou a cabeça e disse, devo dizer como esperado do trunfo do avião principal. De qualquer forma, eu estava esperando por você. Eu sabia que você chegaria ao estágio final. Os vestígios não serão capazes de pará-lo e os antigos deuses celestiais podem ser capazes de matá-lo se derem tudo de si, mas obviamente falharam. Soverik não entendia de onde Odd tirou a noção de que ele era o trunfo do plano principal. O avião principal, não, era responsável por sua habilidade e destreza, mas isso não importava neste momento. Ele assentiu. Você se lembra de mim. Isso é bom. Então ele apontou para o sol. Eu quero isso. Apenas me dê, eu irei embora. Odd riu. Não era por diversão, mas para disfarçar a irritação que sentia com a atitude casual de Soverik. Ele não recusou ir embora. Eu posso fazer isso. Se você jurar permitir que os deuses retornem, então não precisamos lutar. Ambos venceremos assim. Soverik cantarolava, como se esperasse aquela resposta e não tivesse nenhum problema com ela de qualquer maneira. Acho que precisamos lutar então. A irritação de Odd estava aumentando. Que confiança você tem? Você acha que pode me vencer? Soverik respondeu, com absoluta certeza. Sem dúvida. Ele é uma nova criatura agora que é uma entidade de mana. Uma classe além do que uma entidade de mana pode esperar alcançar. Ele é incomparável e tem confiança nessa crença. Odd sorriu. Eu entendo que você é especial. Você foi criado assim. Você acredita estar acima de tudo. Sua confiança vem do entendimento que você adquiriu recentemente. Soverik franziu a testa. De onde vem a confiança dele? Não foi, porque ele foi criado dessa maneira. Ele é um produto de sua própria engenharia. Ele balançou a cabeça e ignorou a opinião de Odd sobre por que ele é forte. Sua confiança vem do entendimento que adquiriu recentemente. Ele respondeu calmamente. Em parte. Mas não acredito que esteja acima de tudo. Apenas acredito que estou acima de você. Ele apontou para Odd, criança ignorante. Você me considera aqueles restos de entidades de mana. Eles não podem nem conjurar um domínio. E você acredita estar acima de mim só porque você é uma entidade de mana e tem algum entendimento. Há tanto erro em sua crença. Odd rugiu e disse. Soverik curvou-se ligeiramente, esclareça-me então, velho. Odd endireitou-se, eu sou único, não me tornei rei deus por acaso. Eu me elevei acima de meus pares para alcançar a grandeza. Eu sou a grandeza. Soverik interveio. Correção. Você é uma antiga grandeza. Odd já teve o suficiente. Ele se recusou a brigar mais com Soverik. Esta luta é inútil para você. Ele afirmou calmamente. Soverik levantou uma sobrancelha. Vamos ver isso. Ele estava confiante na vitória, mas não estava convencido disso. Ele sabia que tudo pode acontecer em uma batalha. Sua vitória não está garantida até que finalmente aconteça. É por isso que ele está conversando com este ex-rei Deus enquanto examina este mundo e o rei Deus com seus olhos. Ainda assim, ele não conseguia ver nada de errado que o deixasse cauteloso. Ou o rei Deus estava blefando antes, ou enfrentaria algo desconhecido. Foi motivo suficiente para ele ir com tudo desde o início. Ele pretende usar todo o seu poder para esmagar toda e qualquer resistência, para que nada interfira em sua vitória. Odd havia retomado sua calma agora. Era a calma de alguém pronto para a batalha. Ele disse a Soverik. Eu assisti suas lutas e conheço sua confiança. É uma grande confiança de todos uns macacos sábios de batalha que usam o sistema de domínio de armas do sábio. É assim mesmo?
Soverik perguntou, enquanto começava a usar seu arsenal mágico. Ele começou a construção das várias partes do arsenal mágico com mana. Acumuladores de mana intrincados, intensificadores e amplificadores, foram construídos e unidos a outros componentes, como a peneira do elemento e o reator de energia. Todos esses componentes minúsculos com cerca de 1 centímetro de comprimento no máximo estavam sendo montados com o único propósito de armazenar e liberar o feitiço. O arsenal mágico é uma construção física de mana que permite que você armazene feitiços e libere quantos quiser. Os recursos máximos de armazenamento e liberação dependem da qualidade do arsenal mágico. Com ela, um mago pode se tornar um ícone de poder de fogo. Tem suas fraquezas, mas Soverik pode escondê-las bem. Afinal, não é a primeira vez que ele é uma entidade de mana. Odd continuou falando, sem se incomodar com o turbilhão de mana que estava se reunindo com Soverik como o centro. Soverik pode ter escondido o que está fazendo, mas os sinais estavam lá nas correntes de mana. Você não precisa ser capaz de ver mana para saber que ele está cozinhando alguma coisa. Odd estava confiante de que seria capaz de superar o que quer que Soverik estivesse preparando. Sua confiança é equivocada? Odd achava que não, e por boas razões também. Sim, é assim. Existem vários sistemas de maestria. Eu sou o Deus Celestial da batalha e o que eu sei melhor é como obter a vitória. Vamos, deixe-me mostrar a você. Ações falam mais alto que palavras. Odd acenou para ele. Capítulo 227 A luta contra o chefe. Soverik avançou, em um borrão com sua lança fortalecida com chamas enquanto seu arsenal mágico era ativado. Espigas de rocha se ergueram do chão para empalar o Godkin. Fogo caiu do céu. Picos de gelo se condensaram no ar e voaram em sua direção. Chicotes de água açoitaram seus membros e tentaram puxá-lo para baixo. Um furacão gelado já estava se formando. A escuridão nublava sua visão. Soverik também estava aumentando seu corpo com os vários elementos de mana em seu núcleo. A luz e o vento o ajudaram a ser tão rápido quanto uma estrela cadente. Fogo e luz estavam entrelaçados em sua lança para aumentar seu poder de ataque. A terra aumentou as defesas e fortaleza de seu corpo. A água tornava suas barreiras resistentes e com alta regeneração. Soverik estava usando todo o poder de seus feitiços desde o início. Ele havia desencadeado tudo o que podia preparar em tão pouco tempo no Esreideus. Ele estava prestes a colidir com Odd, depois que seus feitiços causaram estragos. As coisas não pareciam boas para Odd de forma alguma. Mas então Odd disse nulificação. Um domínio se espalhou dele e o mundo congelou. O ímpeto parou. Soverik também foi pego neste mundo congelado. Ele não conseguia se mover 1 centímetro. Seus feitiços também se desfizeram. Odd sorriu e disse: Você finalmente vê, porque você não pode me derrotar? Soverik falou com seu sentido divino. Você anulou o impulso. Odd assentiu em aprovação. Ele até bateu palmas. Muito bem. É bastante óbvio, então você não ganha um prêmio. Ele continuou presunçosamente. Esperto e confiante como você é, de que servem eles agora que você está preso e indefeso? Não é sua culpa. Este meu truque funcionou várias vezes em inimigos muito mais fortes e espertos. Esta é a principal razão pela qual ele está confiante em derrubar Soverik. Para adquirir a vitória, alguns se fortalecem. Eles usam o ímpeto para amplificar suas proezas. Alguns desestabilizam seus oponentes. Eles usam o ímpeto do oponente contra eles. Algumas outras pessoas, únicas, enfraquecem seus oponentes. Eu sou uma dessas pessoas. Eu removo totalmente o ímpeto de outros. Entendo. Mas em troca, você se torna impotente. Disse Soverik. Odd franziu a testa. É daí. Eu ainda posso te matar facilmente. Odd não podia se mover rapidamente em seu domínio, mas ele ainda poderia matar Soverik e também seria capaz de matá-lo sem pressa. Soverik comentou enquanto seus olhos examinavam o mundo. Não é este o passo secreto do domínio do ímpeto, a anulação do ímpeto? Você nem mesmo o inventou, mas está se gabando disso e até estragou tudo. Que vergonha. Você estragou uma imitação. Odd rugiu com raiva. Eu não estraguei tudo. Veias de frustração apareciam em sua testa. Ele tinha motivos para estar frustrado. Seu modo de vida acabou.
A pequena esperança a qual ele se apegava está prestes a ser arrancada dele. Então um novato se atreve a chamar sua técnica de mal feita. Soverik teria dado de ombros se pudesse se mexer. Eu pensei que o limite da maestria que poderia ser mostrado no estágio de mana é o terceiro passo. Eu não sabia disso. Acredite em mim, você estragou tudo. Odd se acalmou e começou a caminhar sem pressa em direção a Soverik. Ele sentiu que não tinha nada a temer ao ceder ao seu oponente preso, então perguntou, como eu estraguei tudo? Soverik também respondeu sem pressa. Se estou vendo isso direito. Você não anulou o impulso. Você está apenas roubando. Você foi além de desviar o impulso do mundo para desviar o impulso da mana. Você está imitando o poder de um titã da lei. Somente titãs da lei podem ir, além de desviar o impulso de um plano como resultado de sua rotação e movimento, para controlar o poder do mundo contido em mana. É uma coisa impressionante, imitar tal poder, mas ainda é uma imitação mal feita. Soverik continuou. A razão, pela qual só você pode se mover, é que você tem o momento sifonado armazenado dentro de você. Você não é mais transcendente, então não tem armazenamento ilimitado. Este domínio será interrompido quando você atingir sua capacidade máxima. Odd zombou, você estará morto antes que isso aconteça. Soverik assentiu. Talvez. Mas é um domínio no final. Não é um domínio adequado do momento. Você não pode fazer mais do que se mover. Seu domínio está impedindo você de fazer mais do que isso. Como eu disse antes, você estragou tudo, você estragou uma imitação. Odd já teve o suficiente dessa palavra. Ele decidiu tornar o final de Soverik o mais doloroso possível. Não haveria respeito por um inimigo digno dele em relação a Soverik. Não importa, agora. Ele havia caminhado a 10 metros de Soverik. Soverik balançou a cabeça. Claro que importa. Um domínio pode ser quebrado. Odd estava prestes a zombar quando ele parou no meio do caminho. Um domínio se espalhou de Soverik e quebrou seu campo de anulação. O domínio o encapsulava e eles pareciam desaparecer da sala em um mundo de 6 cores de mana. Havia 6 pequenas espirais de mana em torno de uma sétima maior que incluía todas elas acima delas no céu do domínio. Este é um domínio. Como você conseguiu um? Ele perguntou em estado de choque. Seu choque só aumentou quando ele percebeu o quão errado ele estava. Este não é um domínio. É um mundo nascente. É um mundo nascente muito poderoso também. Tudo o que ele podia ver até onde seus olhos podiam ver eram as 6 cores de mana que formavam um oceano ao seu redor. O preto da escuridão. O branco da luz. O vermelho do fogo. O marrom da terra. O azul da água. O verde do vento. Ele não conseguia sentir nenhuma conexão com mana. Ele havia se tornado enfraquecido e reprimido. Ele apontou para Soverik. Ele tinha muito a dizer e muito a perguntar. Para começar, como uma nova entidade de mana, teve um domínio tão forte que evoluiu para um mundo nascente. Deve ser impossível. Capítulo 228 Uma melhoria na anulação. Deve ser impossível para uma entidade de mana tão jovem ter um domínio tão forte. Odd ficou perplexo com isso e com muitos outros, mas a única coisa que conseguiu dizer foi: você não é normal. Você é anormal. Soverik passou de um ser sem mana em seu corpo para um ser que podia comandar mana como nenhuma outra entidade de mana poderia. Talvez seja verdade a teoria de que o Conselho Racial encontrou uma maneira de fazer uma entidade de mana parecer um refinador de estágio central de vitalidade. Disse Soverik. Obviamente eu não sou normal. Agora deixe-me mostrar como fazer isso corretamente. Anulação. O mundo congelou, incluindo Odd. Então o mundo da mana se retraiu de repente e se fundiu com Soverik. Odd não entendeu o que estava acontecendo antes que Soverik o atacasse com sua arma pronta. Odd materializou um machado para desviar o ataque. O machado se materializou acima de sua cabeça. Seus 2 braços o agarraram e o balançaram com toda a força. Seu enorme machado encontrou a lança e ela escorregou ineficazmente para longe da lança como água em uma superfície oleosa. A lança deslizou através de suas barreiras e em seu peito. Então houve uma explosão quando Soverik detonou a mana de fogo que ele havia embutido na lança. O peito de Odd foi explodido e seu corpo foi partido em 2. A parte superior do peito com a cabeça foi impulsionada a uma distância da parte inferior do corpo.
A razão de sua perda veio a ele enquanto ele estava deitado no chão com a cabeça e meio torso. Ele havia perdido todo o seu ímpeto. Todo aquele ímpeto que ele estava sugando antes não o ajudou nem um pouco. Mas como se seu ímpeto fosse anulado. Ele ainda não estava morto, mas já havia perdido a vontade de lutar. Ele ainda poderia se curar do dano se tivesse tempo e bastante mana, mas Soverick não permitiria isso. A principal coisa que o desencorajou é o fato de que uma jovem entidade de mana viu sua técnica, corrigiu-a e aprimorou-a. Então ele passou a derrotá-lo com isso. Procurar controlar o mundo é difícil. E o domínio dos titãs da lei, eles nem são bons nisso. Somente os soberanos podem controlar o poder mundial perfeitamente. É melhor começar controlando a si mesmo e tudo que entra em contato com você. Soverick disse para a entidade de mana indefesa a seus pés. Odd falou. Eu vejo. Você ultrapassou seus limites. Estaria tudo bem, se você fosse pelo menos transcendente, mas você caiu tão baixo. Esta técnica pode ter feito você vitorioso no passado, mas isso é tudo no passado. Você é a antiga grandeza, agora. Talvez seja a hora de a Era dos Deuses acabar. Ele admitiu. Então siga seu caminho, disse Soverick antes de destruir a cabeça do ex-rei Deus. Sua lança empalou o crânio e explodiu. O corpo de seu oponente morto se desintegrou em energia e compreensão. Soverick os pegou e começou a subir em direção à estrela no céu. A energia que ele conseguiu não era ruim, mas é em grande parte inútil para ele. O entendimento foi completamente inútil. Ele já havia adquirido até o 5º degrau da maestria. A única coisa que o Rei Deus sabia era seu campo de nulificação, mas Soverick o havia adquirido antes de sua morte. Soverick era capaz de imitar técnicas e habilidades que ele via, como um refinador de estágio central de vitalidade. Agora que sua visão melhorou ele pode ver mais, ele pode fazer melhor do que imitar. Ele pode descobrir uns pontos fracos do que vê e melhorá-los. O Rei Deus criou um campo ao seu redor que congelou tudo. Ele podia se mover através dele, mas era como caminhar por um bloco de gelo, então, ele era lento. Soverick transformou o campo em uma fina barreira ao seu redor que congelou o que ele entrou em contato. A barreira pode ser deslocada. Por exemplo, ele poderia simplesmente revestir sua arma com ela. É melhor você valer a pena. Ele disse enquanto tocava o núcleo da masmorra. Seu sentido divino afundou nisso. Ele viu o primeiro estágio e 11 estágios intermediários. Não eram coisas que ele não pudesse ver por conta própria. A coisa surpreendente, que ele não podia ver com seus olhos onde as almas dos deuses estão contidas no núcleo da masmorra. Os deuses estavam em um mundo mental e virtual onde podiam viver em paz e se divertir enquanto a masmorra os usava como projetos. Então é assim que os vestígios são formados. Ele observou, casualmente. Cópias foram feitas das almas aprisionadas e usadas como oponentes no estágio intermediário. Apenas uns deuses celestiais eram reais. Enquanto ele olhava através do núcleo da masmorra, uma vontade poderosa o alcançou. Olá, Soverick. Ou devo dizer Legião. Soverick reconheceu imediatamente o dono da voz. Havia muito poucas pessoas que poderiam conhecer sua verdadeira identidade como Legião. Ele também ouviu essa voz várias vezes no passado como Gealdirá. Ele abaixou a cabeça e disse: Saudações à Mãe dos Céus. Uma figura indistinta apareceu diante dele. Ele congelou quando pôs os olhos nela. Sua mente estava cheia de tanta informação que sua própria alma parou. Então recomeçou um segundo depois e ele retomou suas ações. As coisas que ele viu quase arruinaram sua mente, mas ele sobreviveu graças à sua alma imortal. Mãe do Céu não parecia incomodada com o que ele poderia ter visto sobre ela. Você chegou a este ponto. Então você pode escolher. Então ela apresentou a ele as opções. A primeira é preservar os deuses. Os deuses se tornarão deuses terrestres com liberdade e poder, mas sem seus reinos divinos, onde eles têm soberania e segurança absolutas. Ele se tornaria o novo Deus Rei dos deuses. Ele conseguiria o poder. Se você escolheu esta opção, você será invencível nos planos inferiores, considerando o poder de sua alma. Você também não será suprimido como os outros deuses da origem. Não é uma má opção. Mãe Céu Alto, disse. Capítulo 229, O fim da Era dos Deuses. Se você escolheu esta opção, você será invencível nos planos inferiores, considerando o poder de sua alma.
Você também não será suprimido como os outros deuses da origem. Não é uma má opção. Mãe Céu Alto, disse. Soverik sorriu ironicamente. A mãe dos céus estava certa de certa forma. Não era uma má opção, se ele pretendia ficar preso neste avião por toda a sua vida. Ele iria irritar vários deuses do mundo e prejudicar seus interesses se selecionasse esta opção. Portanto, se ele pudesse de alguma forma deixar o reino inferior no futuro, sua vida não seria nada agradável. A segunda opção envolvia banir uns deuses. Sua única recompensa será o título de filho do plano e os benefícios que o acompanham. Ela contou a ele sobre as consequências da segunda opção. Se você escolher esta opção, terá que se juntar à luta da Era da Conquista. Será incrivelmente perigoso e cheio de desafios. O benefício terminará quando você se tornar um deus da origem, assim como suas responsabilidades. Ele assentiu solenemente enquanto se regozijava interiormente. Ele teria escolhido a segunda opção pela responsabilidade de ingressar na Era da Conquista. Ele considera o título de filho do avião um benefício a mais. Então ele tomou sua decisão. Decidiu Soverik. Eu escolhi a segunda opção. Deixe a Era dos Deuses acabar. A vontade do Reino Rio. Ah, eu estava certo. Alguém me deve dinheiro agora. Soverik ficou confuso com sua explosão. Sua confusão diminuiu quando ele ouviu o que ela disse antes de sair. Ela disse: apostar é tão bom. Ele não pode deixar de balançar a cabeça. Mãe Céu Alto é a mãe de todos, sua mãe. Ela era autoritária na maior parte do tempo e vingativa às vezes. Era desconcertante saber que ela também podia ser alegre às vezes. Ele tinha suas suspeitas sobre quem a estava influenciando mal e sua antipatia por essa pessoa só aumentava. A masmorra divina começou a desmoronar após sua decisão. As pessoas do plano principal foram transportadas para fora dele enquanto uns vestígios, uns celestiais, o núcleo da masmorra e as almas divinas que ele continha se desintegraram em energia e compreensão. Uma cópia do entendimento foi para ele. A outra cópia e a maior parte da energia correram para o plano principal. Ele não precisava da energia de qualquer maneira. Sua conexão com o plano como filho do plano forneceu a ele toda a energia que ele deseja do avião. De certa forma, ele tinha mana infinita e energia de origem. Então é disso que o Senhor do Reino está gostando. Que inveja! Ele comentou levemente enquanto desaparecia. Se ele tivesse tomado a decisão que favoreceu uns deuses, a masmorra divina teria desmoronado em energia e autoridade. A energia e a autoridade serão devolvidas para onde foram obtidas em primeiro lugar. Uns deuses retornarão aos seus antigos deus gloriosos depois de recuperar sua energia e autoridade. Uns deuses então se tornariam uma parte inseparável do plano Virut. Não será tão ruim para o avião também. Se, digamos, um plano ou outro reino no universo vazio invadir o plano Virut no futuro, uns deuses terão que proteger o plano. Mas agora, essa responsabilidade caiu sobre os ombros de uma única pessoa. Veremos como isso funcionará quando chegar a Era da Conquista. Por ora, voltaremos aos efeitos da decisão de Soverik no plano Virut. A maré de energia que deveria ter capacitado os deuses desencadeou uma reação dentro do plano principal. Era como se uma represa tivesse rompido. A energia de origem começou a aparecer na atmosfera do plano principal. Essa mudança também baniu a formação de energia divina no plano Virut. Uma torre se materializou, onde ficava o portal da masmorra. Parecia a torre do céu no antigo campo de batalha. A outra cópia do entendimento entrou nesta torre onde formou provações. Soverik foi transportado em frente a esta torre e foi recebido com aplausos. Várias pessoas vieram recebê-lo. Deuses de origem, clones de deuses de origem, vários representantes da família, e vários jovens do avião estavam gritando seu nome. Soverik. 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 Ele é um herói. Um herói para o povo do plano Virut. Ele impingiu o esquema dos deuses e disponibilizou a energia da origem no plano. Com sua decisão, a Era dos Deuses no plano Virut acabou. A marca de estrela brilhante em sua testa também indica que ele é filho do avião. Ele é literalmente a estrela do avião por causa do brilho eterno que o cerca. Tanto mana está sendo derramado em seu corpo que seus olhos e corpo se iluminaram. Seu nome seria para sempre conhecido na história do plano Virut. Ele já foi consagrado no Salão dos Heróis. Mesmo que ele morra, ele definitivamente ressuscitará, como um espírito heróico.
Jerome, ó Deus da origem que está sempre antagonizando Guntu, também estava batendo palmas. Ele disse a Guntu: devo dizer que sua família produziu uma boa semente desta vez. É sorte, algo como ganhar na loteria, mas é sua sorte e sua vitória. Então, parabéns. Ele perdeu com honra e não é orgulhoso demais para admitir isso. Guntu tinha um sorriso presunçoso no rosto. Sim, é sorte. Eu sou realmente um macaco sábio de batalha sortudo por ser melhor do que você e por ter vindo de uma grande família. Você e sua família são apenas mais ou menos. O rosto de Jerome caiu. Talvez ele não devesse ter admitido. Ele escolheu ignorar Guntu. Ele entendeu que é hora de Guntu brilhar. Ele daria a ele este período de um ciclo de origem, para que Guntu se orgulhasse. Ele tem certeza de que vai sofrer nesse período, principalmente quando conhece Guntu e o insuportável idiota conta a história de como uma criança de sua família salvou o avião repetidas vezes. Capítulo 230 Fim do volume. A transmissão mental de Guntu alcançou as mentes de todos os deuses da origem aqui, não perdendo sua chance. Você sabe que eu comecei esta guerra. Tenho certeza que você já ouviu falar sobre isso, porque todo mundo está falando sobre isso. O que você não pode, eu sei que o filho do plano também é da minha família. Toda a guerra para acabar com a Era dos Deuses é uma empreitada iniciada e terminada pela família Gastorix. Nossa família é uma família tão nobre e heróica, cheia de indivíduos heróicos, como eu, ok? Você não acredita em mim? Deixe-me ligar para ele para você. Os deuses da origem gemeram enquanto Guntu acenava grandiosamente para o filho do avião e Soveric assentiu. Ele flutuou em direção aos deuses da origem. No caminho, ele pegou suas folhas de estatísticas e deu uma olhada. Nome: Soveric Gastorix Legião 2. Título: Shield of Virut Plane. Raça: macaco sábio de batalha. Linha de sangue: linhagem real desconhecida. Nível de poder corpo de mana 16% de conversão. Nível de poder alma, reforma da alma completo. Física, corpo de leis incompleto. HP, 100%. Energia, 100%. Nível de energia corpo, mana. Nível de energia alma, energia espiritual. Vitalidade, 1673. Resistência, 642. Força, 723. Agilidade, 802. Percepção, 1 bilhão. Espírito, 1000. Limitador corpo, 70%. Limitador alma, 0,000001%. Senso divino grau, 100. Outros. Afinidade de mana, 100%. Afinidade legal, 50%. Afinidade elementar grau, fogo divino, água divino, ar divino, terra divino, luz divino, trevas divino, espaço divino, tempo divino, causalidade divino. Estado, saudável. Ele havia avançado muito desde o momento em que atingiu o estágio central da vitalidade, cerca de um ano atrás, em seu quarto. Ele ainda tem um novo título, reconhecido pelo sistema para mostrar seu progresso. Seu corpo mudou e o poder de sua alma melhorou por causa disso. Seu espírito aumentou de 200 para 1000 pontos. O crescimento de seu corpo também é extenso, provavelmente devido ao aumento da afinidade de mana e aos numerosos núcleos de mana que possui em seu corpo. Ele já está prestes a atingir o limite do que as entidades de mana podem obter em termos de poder físico. Todas as suas estatísticas físicas estão prestes a atingir 1000 pontos. Sua vitalidade não o decepcionou. Ele quebrou os limites do que uma entidade de mana pode alcançar. A vitalidade funciona de maneira diferente para entidades de mana. Enquanto o espaço da sua alma estiver intacto, você pode se curar, mas a vitalidade dita a rapidez com que você se cura. Enquanto houver mana dentro de você e no ambiente, não há limite para o quanto você pode curar. Um refinador de estágio de núcleo de vitalidade não será capaz de regenerar um braço decapitado. Uma entidade de mana pode fazer mais do que isso, mas levará tempo. Esse tempo pode ser usado por seus inimigos para derrubá-lo para sempre. Portanto, a vitalidade é importante. Quando sua vitalidade, acima do limite, é complementada com mana ilimitada, é praticamente impossível para uma entidade de mana matá-lo. É também porque ele tinha um grande núcleo de vitalidade que podia acomodar as 7 configurações espirais de seu ponto focal. Seu corpo pode estar a caminho de completar seu crescimento, mas sua alma o completou. Ele também deixou de usar energia mental para usar energia espiritual.
Eles não são muito diferentes, exceto que a energia mental da mente se fundiu com o sentido divino da alma para criar energia espiritual. A fusão também desenvolveu o sentido divino em um domínio. Se você tem uma alma particularmente poderosa e única como ele, seu domínio evolui para um mundo nascente. Ele realizou muitas coisas para a Legião nesta vida muito curta dele. Ele despertou sua habilidade divina e conseguiu uma posição apropriada para a Era da Conquista. Ele fez mais do que é exigido dele, adquirindo vários entendimentos para todos os clones da Legião usarem. Ele até superou as expectativas ao se tornar um filho do avião, algo que beneficiou a Legião como um todo. Eu fiz bem. Cabe aos outros, agora. Então, sim, ele se saiu bem. Ainda assim, ele tem mais a fazer. Ele começará a praticar a fabricação de armas até se tornar um transcendente e, então começará a aprender a criação de armas origem. Ele aumentará sua força até que chegue à Era da Conquista. Seu caminho não terminou nem sua história parou. Ele preparou o palco para a Legião. Ele criou uma base, sobre a qual os outros clones podem construir. Fora do reino do alto céu. A árvore do reino parece cada vez mais alta. As raízes são invisíveis, afundadas e escondidas no vazio do espaço. Ninguém sabe onde estão as raízes. Quem sai em busca das raízes vai procurar por uma eternidade, sem encontrar. Isso é o que os deuses da origem dizem sobre as raízes de qualquer árvore do reino. Os deuses de origem podem ser um bando caótico, mas sua palavra é bastante confiável, considerando que eles têm vida eterna. Se alguém com vida eterna e nada a perder lhe disser para não se preocupar com algo, é melhor você acreditar. Eles estão certos e também errados. Não é culpa deles. É simplesmente o que eles podem ver. É uma questão de perspectiva. Um cego pode sentir o rabo de um elefante e chamá-lo de cobra. Um homem que pode ver o reconhecerá como um elefante. Um deus pode vê-lo e reconhecer o número de átomos, partículas subatômicas e energia que o compõem. É uma questão de perspectiva. Enquanto um deus da origem verá a árvore do reino sem suas raízes, um deus do mundo pode ver onde estão as raízes. Um deus do mundo lhe dirá que não há raízes. Apenas uma volta no espaço que prende quem sai em busca de raízes. É uma questão de perspectiva. Há algumas coisas que só podem ser vistas de uma perspectiva elevada. Você não pode ver algo pelo que realmente é se sua mente não puder identificá-lo completamente pelo que é. Mas isso não significa que não seja o que é. Olá. Essa novela foi tirada de Novelpin.